Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos estar entrando agora em um novo assunto, o reino vegetal ou o reino plantae. Esse é mais um reino aí que nós vamos estar estudando relacionado aí todas essas quantidades de seres vivos que nós estamos vendo, né? Então, o que vocês vão estar estudando nesse slide é a principal característica do reino vegetal, vão estar relembrando aí a questão das células e principalmente vendo quais são os grupos vegetais. É um assunto bem fácil, bem tranquilo, sendo que o termo novo para vocês serão os grupos vegetais, que são vários grupos com nomes um pouquinho diferentes, onde a gente vai poder diferenciar cada um desses seres vivos, né? Relacionado aí às plantas, obviamente. Então, no final do vídeo também vocês terão aí as páginas dos exercícios. Continuem fazendo essas páginas, né? Enviando aí as fotos e deixando tudo bem organizado no caderno para que no retorno a gente possa ter mais facilidade de estar vendo. Então vamos começar aí a falar um pouquinho sobre as plantas. Características gerais aí das plantas. Então a gente vai estar começando a falar sobre os tipos de célula, né? São células aí eucariontes, eles são pluricelulares também, várias células vão estar formando esses organismos. São autótrofas fotossintetizantes, isso quer dizer que elas produzem o próprio alimento. Dentro no interior das plantas tem aí a presença de seiva bruta e também seiva elaborada. A gente vai entender aí como essa produção acontece à medida que a gente for vendo mais uma vez aí o processo de fotossíntese. Essa célula tem parede celular e nessa parede celular nós temos estruturas que são os cloroplastos e os estômatos. Essas estruturas têm em sua reserva uma substância nutritiva que é o carboidrato, que é a principal fonte aí de nutriente para a planta, né, que vai se transformar em um tipo de glicose. São seres vivos terrestres, né? Lembrem que quando a gente está relacionando a plantas, né, aquáticas, bem, não são tão plantas assim, a gente está falando de protozoários, muita gente confunde, né? E possuindo os tamanhos mais variados possíveis. Então a gente tem plantas minúsculas, muito pequenas, as mais gigantes aí ocupando o espaço terrestre. Então aqui para vocês a célula, para a gente relembrar, né, como é a célula vegetal, lembrando que ela é eucarionte, sendo que a presença de cloroplasto, essa parte verde aqui, dentro do cloroplasto tem a clorofila, que é o que vai dar pigmento à planta, né? A planta é predominantemente verde, isso por causa da presença da clorofila. É isso que vai diferenciar a célula vegetal da célula animal. E é justamente esse pigmento verde, esse pontinho verde que a gente vê aí na célula, nessa outra foto aqui vocês poderão ver melhor. Esse pigmento aqui é o que realiza a fotossíntese. Então é isso que faz com que as plantas sejam fotossintetizantes, ou seja, elas produzam o próprio alimento. E nesse processo a gente vai relembrar como é que a fotossíntese acontece. Então, nesse esqueminha aqui, no vegetal, a planta, ela retira do ambiente água e sais minerais, aqui ó, pelas raízes, e o gás carbônico também vai entrar aqui na planta pelas folhas. Então, tudo isso é retirado do ambiente e quando sobe pelas raízes, ó, essa água e sais minerais, elas serão seiva bruta, porque ainda não passaram pela transformação que ocorre durante a fotossíntese. Agora, na presença da luz do sol durante o dia, a quantidade de radiação emitida pelo sol consegue fazer essa transformação e ativar a transformação dentro desse processo. Então, essa água vai se transformar em glicose, né, que é o próprio açúcar. Então, é tudo uma reação química que vai acontecer dentro do cloroplasto. E esse gás carbônico ele vai se transformar em gás oxigênio. A glicose vai ser absorvida pela planta, passando de volta aqui pelo caule, sendo distribuída por todas as partes da planta, raiz, o galho, folhas, frutos, vai se acumular nos frutos, né? Por isso que o fruto é mais docinho. Então, tudo isso vai se transformar em uma seiva elaborada agora, tá? E o gás carbônico, boa parte dele vai ser absorvido pelo próprio vegetal, né? Ele precisa respirar também. E a grande maioria vai ser devolvido à atmosfera, vai sair da planta, olha aqui, ó, devolvido à atmosfera e vai ser utilizado na respiração dos outros seres vivos. Então, é um processo muito bem elaborado e é um processo muito importante para a sobrevivência de todo o planeta, tá? Então, a fotossíntese é um processo em que
Todos os seres vivos são beneficiados. Então, lembrem disso, porque vocês vão, ao longo aí do estudo de ciências da vida de vocês, ter que sempre entender como é que a fotossíntese funciona. Então, esse é o esqueminha aí da fotossíntese, gente. Quais são, então, os representantes do reino das plantas? Vamos ver aí quais grupos fazem parte. Atenção aí agora aos grupos vegetais. São eles, primeiro, criptógamas. A criptógama será a planta sem semente. Dentro do grupo de criptógama eu tenho briófita, que são avasculares, ou seja, elas não vão ter aqueles vasos condutores de seiva que nós vimos lá na imagem anterior, conduzindo, né, a água e os sais minerais por dentro da planta. E teremos as pteridófitas. As pteridófitas são plantas um pouco maiores e elas vão ter esses vasos condutores de seiva. Briófitas são plantas muito pequenas. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. De briófita eu tenho os musgos e hepáticas, e pteridófitas, as samambaias e avencas. Elas são consideradas vegetais inferiores. Agora vamos às fanerógamas. Fanerógamas são todas aquelas plantas que têm semente. Aí eu tenho a separação em dois grupos, gimnosperma e angiosperma. A gimnosperma não tem fruto, tá? Não dá fruta. A angiosperma dá fruta. Então, todas as plantas que nós conhecemos que dão frutos são angiospermas. Que não dão frutos são gimnospermas. Aqui os exemplos para vocês de gimnosperma, pinheiro do Paraná, e angiosperma, que qualquer planta que produz fruto. Aí exemplos são infinitos, né? Mangueira, cajueiro, laranjeira, cerola, maracujá. Então, só lembrar da fruta que você vai ter certeza que ela é angiosperma. Então, dentro desse grupo nós temos os vegetais superiores. Vamos ver uma foto aí para a gente poder identificar? É sempre melhor, né? Então, aqui eu tenho a briófita, aqui a pteridófita, gimnosperma e a angiosperma. Então, com essa foto aí fica mais fácil para a gente identificar quem é quem no grupo vegetal. Nessa imagem, vocês têm aí a foto dos vasos condutores de seiva. Fica bem melhor para poder ver, certo? Aqui, ó, no interior da planta, no caule, também ao longo dos galhos, das folhas, eu tenho pequenos vasinhos que parecem veias mesmo, como é do nosso corpo humano, que vão fazer o transporte de água, sais minerais e depois da seiva elaborada, né, que é a glicose, já modificada na fotossíntese, por dentro de todo o vegetal. Então, vocês já devem ter prestado atenção, né? Às vezes, quando a gente tira uma folhinha da planta, que sai um líquido, né? Parece uma aguinha. Então, aquela ali é a seiva da planta, tá? E ela passa por dentro de vasos condutores. Nessa imagem aí, vocês conseguem perceber bem como esses vasos fazem o transporte. Na célula da planta, nós temos uma estrutura chamada de estômatos. Esse estômato vai permitir a entrada e a saída de água. Então, toda vez que a planta precisa de água, esses estômatos vão estar bem mais abertos. E toda vez que essa planta já está com uma quantidade de água adequada, esse estômato vai estar fechado. Tudo isso é uma estrutura que está dentro da célula, tá bom, gente? Que vai permitir e controlar a entrada e saída de água. Falando um pouco agora sobre os grupos, vamos começar aí com as briófitas. As briófitas são consideradas vegetais inferiores, né? São as plantas de pequeno porte. Elas vão estar em regiões sempre próximas à água, porque elas não têm vasos condutores de seiva. Então, são conhecidas aí como os musgos hepáticas. Tem mais alguns exemplos aqui para vocês, ó, para vocês poderem ver. E olha aqui o tamanho, né? Elas chegam no máximo a 2 centímetros aqui. Então, são vegetais bem pequenos e preenchem toda uma região, né, onde elas conseguem se instalar. Aqui, essa pedra aqui tá cheia de musgo, esse tronco de árvore também. Aqui eu tenho uma samambaia, mas essa samambaia já é pteridófita. Então, esses tipos de plantas, né, eles são tão pequenos por não terem vasos condutores de seiva, tá? No caso dos musgos e das hepáticas. Aqui também tem uma fotinho dela para vocês conhecerem, né, caso vocês nunca tenham visto. E vamos aí às principais características. Tem uma listinha aqui para a gente poder identificar a característica. Primeiro, foram as primeiras plantas, né, que ocuparam aí o ambiente terrestre. Então, existe, né, essa ideia delas serem os primeiros de acordo aí com a escala evolutiva. São minúsculas, vivem em ambientes úmidos, né? Não tem flor, não tem semente, não dão fruto. Pelo contrário, as estruturas dela, por serem tão pequenas, vão receber nomes no diminutivo. Então, elas têm sim uma raiz, um caule e uma folha. Mas, por serem tão pequenas, a gente vai chamar de rizoide, cauloide e filóide.
tá? Por serem muito microscópicos. A parte superior, né, que a gente chama de epiderme, como se fosse a nossa pele, ela vai ser muito fina, vai ter uma grande presença aí de estômatos. Lembra que o estômato é aquela estrutura que vai absorver aí a água, então ela precisa ter uma grande quantidade deles. São avasculares, não tem vasos condutores de seiva. Então a água é absorvida aí pela raiz, né, que vai ser chamada de rizóide, e é levada de uma célula para outra, tá bom? Então elas precisam estar num ambiente aquático, aquático ou muito próximo da água, né, digamos assim, na margem de rios, por exemplo, porque elas não vão ter uma estrutura que possa ajudar a levar essa água por todo o corpo. Então, quanto mais perto da água elas estiverem, melhor. Então, aqui tem uma imagem ampliada que vocês vão poder ter uma ideia, tá bom? Então, aqui eu tenho um musgo, aqui a estrutura da raiz rizóide, o cauloide, tá? Aqui bem pequenininho, e aqui o filoide. Tá bom? Essa haste ela vai ser usada no período de reprodução. Então as plantas elas são dioicas. O que isso significa? Que elas têm uma parte masculina e uma parte feminina. Nessa parte masculina são produzidos os esporos, tá? Esse esporo é armazenado aqui na cápsula e no período de reprodução esse esporo se abre e dentro dessa cápsula saem pequenos grãozinhos, certo? Que vão fecundar outros musgos que estão aí na parte ao lado, né? Na parte próxima dessa região toda preenchida por musgos. Então, existe sim uma reprodução muito bem organizada para isso com a estrutura dos musgos, tá bom? Vamos ver aqui a parte do tamanho, a parte, né, relacionada ao tamanho. Então, aqui, ó, a parte menor é o gametófito, onde vão ser armazenadas as células. E a parte maior, onde fica os esporos, são os esporófitos, tá? Então tá bem discriminado aí para vocês. E aqui o ciclo de vida, ó, masculino, feminino, um é fecundado no outro, né? O masculino fecunda o feminino, esse grãozinho, o esporo, cai dentro da parte feminina do musgo. E esse musgo agora sim é fecundado, ó, é formado em embrião. Esse embrião se transforma em uma cápsula. Essa cápsula produz outros esporos que vão cair no solo, na região próxima, e se desenvolverem, gerando assim novos musgos e o ciclo recomeça, ok? Então, essa é a estrutura aí de vida do musgo bem organizada. Vamos agora às pteridófitas. Pteridófitas são plantas já maiores, porque elas têm os vasos condutores de seiva. São maiores, mas não chegam a atingir tamanhos muito grandes, certo? Então, com certeza vocês já devem ter visto aí uma samambaia, né, na casa de algum parente, ou quem sabe até na casa de vocês mesmo. Então, elas vão fazer parte também dos vegetais inferiores, por serem menores. Vamos ver aqui mais algumas fotos das samambaias e de outros tipos de plantas, né? Aqui tem o samambaia açúcar, a samambaia gigante. O xaxim é onde é o recipiente, né, onde a gente coloca a samambaia. Lembra que a venda do xaxim é proibida, tá? E aqui a parte de trás da samambaia, se vocês tiverem alguma em casa, vocês podem fazer isso. Pega a folha e olha a parte de trás, vocês vão ver que ela é cheia de pontinho preto. Esse pontinho preto são os esporos. Esses esporos vão cair no solo e dar origem aí a novas samambaias, tá? Então é a parte de reprodução da samambaia também funcionando, tá? Assim como é a parte da briófita. Vamos aí a algumas características sobre a samambaia. Então aqui, segundo grupo vegetal a se desenvolver, certo? Ela já vai possuir raízes, caule, folhas, porque elas têm estruturas vasculares, então a gente já pode chamar de raiz, caule e folha. Possui os vasos condutores dentro da sua folha e de suas raízes, e esses vasos condutores vão transportar a seiva, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Detalhe importante, tanto briófita quanto pteridófita faz fotossíntese, tá? Mas, por ser ainda pequena, ela precisa estar em ambiente úmido. Então, ela ainda precisa estar perto da água para sobreviver. E aqui o ciclo de vida da samambaia. Então, funciona de forma bem parecida com o da briófita. Na parte de trás tem aqueles esporos, né? E a parte onde os esporos ficam é chamada de esporângio no período de reprodução. Esses esporos se abrem aqui, ó, caem no chão, tá? Aí é formada uma estrutura que é chamada de embrião ou prótalo. E aqui ele vem se desenvolvendo
chega até ser fecundado na parte feminina da planta. Esse esporo cai no chão, né, depois de fecundado, e dá origem a uma nova samambaia, e ela cresce, se desenvolve, faz o mesmo processo aí de germinação. Então, também é chamada de reprodução sexuada, porque tem a parte feminina e parte masculina. Então, comparando aqui, ó, a briófita e pteridófita, elas têm um ciclo de reprodução bem parecido, tá bom? Resuminho aí das características. Então, briófitas são avasculares, pteridófitas são vasculares. Briófitas são de pequeno porte, pteridófita, porte médio. Briófita tem rizóide, cauloide e filóide. E pteridófita, raiz, caule e folha, por ser maior. Agora, o que elas têm em comum? Não possuem sementes nem flores, tá? Vivem em ambiente úmido, pois dependem muito da água para reprodução. Então, o que elas têm de diferente está em vermelho, o que elas têm em comum está aqui em preto. Tudo bem? Então, falamos aí um pouquinho de briófitas e pteridófitas, agora nós vamos falar dos vegetais superiores, começando aí com as gimnospermas. As gimnospermas são plantas aí de grande porte, né? São plantas que conseguem atingir tamanhos incríveis dos seus mais de 10 metros de altura. São chamadas de os vegetais superiores, né? Como eu já falei, mas as grandes plantas vasculares. Porém, o que elas não possuem são frutos. Elas não têm essa capacidade de gerar frutos. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu tenho uma curiosidade aí para vocês relacionada à maior árvore do mundo, que é uma gimnosperma. É chamada de sequoia gigante, que essa floresta, né, de sequoias está lá na região dos Estados Unidos. Então, é bem interessante saber sobre essas curiosidades. A altura que elas podem chegar até 83 metros, então só a circunferência do caule, né, 31 metros. Então, assim, são tamanhos absurdos. Elas estão no Parque Nacional das Sequoias, lá da Califórnia. Mais algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia como quando uma árvore dessa cai, né, é mais difícil, aliás, é mais fácil fazer um buraco, né, e fazer com que os carros passem na estrada do que tirar a própria árvore dali, de tão grande que ela é, tá? Aqui mais uma foto pra gente ter a noção, né, do tamanho. Falando agora das características aí das gimnospermas. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar ou visto sobre pinha. A pinha nada mais é do que um tipo de semente, digamos assim, da gimnosperma. Então, a gente tem aqui a pinha madura, né, pronta para reprodução, e aqui a pinha imatura. Então, elas vão ser responsáveis pela geração de uma nova gimnosperma, quando elas são enterradas aí no chão. No Brasil, o gimnosperma mais famoso é o pinheiro do Paraná, ou araucária. Com certeza você já deve ter ouvido falar de mata das araucárias. É uma mata que tem na região lá do sul do Brasil. É uma planta muito bonita, né? É essa planta aqui, ó, que vocês estão vendo na foto. Também os pinheiros, ou árvore de Natal, né? Acho que todo mundo deve conhecer como árvore de Natal. Também é um tipo aí de gimnosperma. Mais algumas fotos aqui para vocês. Então, em relação às características, nós são plantas vasculares, sendo que a maior parte é de grande porte, certo? Possuem raiz, caule e folhas, estróbilos, como vocês viram lá, a parte da pinha, e as sementes. As sementes, elas vão se formar a partir do momento que o estróbilo é fecundado. Então, nós temos aqui esse estróbilo funcionando como se fosse uma flor, certo? É ela que vai receber a parte relacionada à reprodução. Então, toda vez que o pólen cair naquele estróbilo, quando estiver aberto, aquela planta vai ser fecundada, tá? E os gametas são produzidos lá nos próprios estróbilos. O gameta masculino não tem flagelo, ou seja, não se movimenta pela água, assim como o da pteridófita faz. Então, o que vai ser transportado, na verdade, é o grão de pólen. Então, o grão de pólen vai começar a surgir aí nas gimnospermas. Então, foram um grupo de plantas que conseguiu aí dependência da água, né, que foi o primeiro grupo de plantas que conseguiu formar florestas aí bem distantes da água, podemos dizer assim. E o embrião, no caso, fica protegido pela semente, certo? A semente vai ser aquela que nós vimos na foto anterior, a pinha. Tem uma aqui nessa foto também, olha. O estróbilo feminino polinizado, e a partir daqui vão se formar sementes.
e aqui a gente tem um ciclo de vida acontecendo, tá? Então, esse pólen chega até aqui nesse estróbilo feminino. Depois que o pólen entra, ele fica fechado, polinizado e começa o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai acontecendo aí ao passar do tempo. Tem uma foto aqui, ó. Esse desenvolvimento vai acontecendo, né, com o passar do tempo. A fecundação acontece no interior dele. Olha aqui todo o processo. E depois de fecundado, ele vai formar uma escama que vai se fechar. Se fechando, ele vai cair ao chão e quando cair ao chão vai gerar uma nova planta. Ele fica assim, olha, tá? Quando se fecha, ele cai ao chão e gera uma nova planta, uma nova gimnosperma, uma árvore, né? Que vai se desenvolver, vai formar novas células germinativas e começar aí o novo processo. Tá? Então, é assim que acontece o desenvolvimento das gimnospermas. Ok? Vamos aí ao último grupo. O último grupo, como eu falei, está relacionado às frutas, é o grupo das angiospermas. É bem fácil de lembrar porque é toda a planta que dá fruto. Então, se tem fruto, tem flor, olha aqui que bonito. Tem fruto, tem flor, automaticamente vai ser angiosperma. Quais são as características aí relacionadas a ela? Elas vão ter todos os grupos vegetais, todos os órgãos vegetais. E esses órgãos vegetais serão raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. O que vai determinar aí ser angiosperma ou não é a flor e o fruto, é o que está destacado aí para vocês. Então, assim como a gimnosperma, ela não precisa estar muito perto da água, mas ela precisa de ajuda aí para que a reprodução aconteça. Então, é nesse grupo que nós teremos a ação dos agentes polinizadores. Eu coloquei alguns aqui para vocês: abelhas, borboletas, morcego, pássaro. O próprio ser humano ajuda também na polinização. Então, a partir da união do gameta, célula feminina com célula masculina, vai formar um embrião e esse embrião vai ser protegido por uma semente. Essa semente vai ficar dentro da fruta e a fruta é que vai ajudar nessa dispersão, né? Porque nós comemos frutos, os outros animais também comem frutas e a dispersão vai acontecer a partir daí. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e forma um fruto, como eu falei para vocês anteriormente. É o grupo vegetal mais recente, o que tem maior quantidade na Terra. É o que também se desenvolve mais rápido e é o que se dispersa mais rápido também. E tudo isso porque os animais auxiliam. Vamos comparar aí agora gimnospermas com angiospermas. Então aqui as semelhanças, né, que estão em preto, são plantas vasculares, possuem órgãos vegetais, raiz, caule, folha e sementes, não necessitam de água, tem gameta masculino, gameta feminino. Ocorre aí uma fecundação e essa fecundação ocorre pela união dos gametas, o embrião fica protegido, né? O que diferencia a estrutura reprodutora, que é o estróbilo, e na angiosperma vai ser a flor, a estrutura relacionada à reprodução, no caso a angiosperma, a flor ela vai ter características que chamam a atenção, né, dos outros animais justamente para isso. Então as flores vão ser coloridas, vão ter um perfume, né? Tudo isso tem um objetivo, que é chamar a atenção para a reprodução. Então, os gametas são produzidos nos estróbilos, no caso aqui das angiospermas, é tudo produzido na flor. Os estróbilos nas gimnospermas são polinizados pelo vento. Nas angiospermas, os animais também vão ajudar nessa polinização. O vento também ajuda, os seres humanos também. Então, os agentes polinizadores estão aí em maior quantidade, por isso que elas se desenvolvem tão rápido. As flores, né, nas gimnospermas não possuem ovários, agora na angiosperma possui ovário. E aqui na gimnosperma não tem fruta, na angiosperma tem fruta. Então, são as diferenças básicas aí que vocês podem até fazer uma anotação no caderno, porque é bem importante e ajuda a diferenciar os grupos. Vamos aí ao ciclo da vida da angiosperma. Então, aqui, ó, tem uma estrutura, né, que a gente conhece como flor, que é a principal estrutura de reprodução. A flor, ela tem uma parte masculina, que é o androceu, e tem uma parte feminina, que é chamada de gineceu. Essa pontinha aqui, essas anteninhas aqui ao lado, são a parte masculina. Ela vai liberar o pólen, olha aqui o grãozinho saindo, que vai cair na parte feminina. Então, parte masculina androceu, parte feminina gineceu. O pólen cai dentro do tubo polínico e aqui dentro vai ocorrer uma fecundação. Nessa fecundação vai acontecer a formação de um embrião. Ó,
ó, célula masculina e feminina se juntando, o embrião vai se desenvolver, esse embrião se desenvolvendo, ele começa a formar a fruta, ou seja, o ovário da flor cresce. E dentro desse ovário, eu tenho o desenvolvimento de um fruto, olha aqui, ó. Dentro desse fruto vai ocorrer o desenvolvimento de uma semente. E essa semente, ao germinar, vai formar uma nova planta, uma nova árvore, tá? Nessa próxima foto aqui, tem cada parte da flor, olha. Parte masculina, parte feminina, e aqui os conceitos para vocês, tá? Cada pedacinho da parte masculina, cada pedacinho da parte feminina. Então, todas as plantas são muito bem organizadas. E aqui a flor, como a gente vê fora, certo? Bem bonita, bem chamativa, né? Para tudo isso com um objetivo, para que os agentes polinizadores possam estar cada vez mais sendo atraídos para elas e a polinização possa estar acontecendo e a produção de alimentos também continue acontecendo, né, gente? Porque nós dependemos aí diretamente das plantas, tanto pela questão do oxigênio quanto pela questão da alimentação. Então, finalizamos aí o assunto reino vegetal. Espero que vocês tenham entendido, é um assunto muito interessante. Façam a leitura aí dos capítulos relacionados a essa parte, né, no livro, vocês vão gostar bastante. Tenham atenção aí nos exercícios, deixem as dúvidas lá na plataforma. Ok, gente? Tchau, tchau. Muito obrigada aí pela atenção.